Bem-vinda ao meu canal Casando que se Aprende, e hoje é um vídeo de faça você mesmo. Eu fiz a minha penteadeira, né? Eu tentei aproveitar ao máximo as coisas que eu tinha aqui em casa e eu comprei pouquíssimas coisas, então ela saiu muito barato. Saiu menos de R$ 50. O total, até peguei aqui uma colinha, o total que eu gastei foi R$ 48,70. Então, assim, muito baratinho, tá? Que eu precisei, né, comprar e quanto foi cada coisa, tá? Então, assim, eu comprei a mão francesa, eu comprei 2 unidades. Cada uma saiu R$ 7,90. Então, eu gastei R$ 15,80 comprando a mão francesa. Eu comprei 2 puxadores, cada saiu R$ 4,30. Então, o total dos puxadores foi R$ 8,60. Eu comprei 1 metro de plástico, esses plástico transparente de mesa. Então, foi R$ 4,90 1 metro. Eu comprei cola quente. Cada tubinho de cola quente foi 60 centavos. Então, ficou R$ 2,40. E comprei um rolo de 3M, né, daquela fita dupla face, que foi R$ 17. E aí, somando tudo, deu R$ 48,70. Sendo que isso aqui na minha cidade. Na sua cidade, os valores, né, pode ser mais barato, pode ser mais caro, dependendo do que você vai precisar. De repente, você vai precisar de coisas que eu não precisei, né? Varia muito, mas essa foi o valor em média que eu gastei, tá? Parafuso eu já tinha aqui em casa, bucha eu já tinha aqui em casa, né? Então eu economizei bastante. A madeira, né, eu já tinha, então eu não precisei mandar fazer. O espelho eu já tinha, a tinta eu já tinha, né? E o papelão eu pedi, entendeu? Então foi um meio que eu achei mais em conta de fazer e saiu bem baratinho, né? Então eu vou deixar aí o vídeo para vocês, espero que possa servir de alguma forma, né, para vocês conseguir montar o cantinho, né? É um cantinho que eu queria há muito tempo, só que eu não conseguia, né? Sempre estava pesquisando penteadeira, só que estava muito caro. E aí, agora nesse período de quarentena é o tempo que a gente está, né, em recessão, então fica tudo mais caro e a gente está tentando economizar ao máximo. E esse foi a maneira que eu consegui economizar, tá bom? Fica aí com o vídeo, não deixa de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal. O primeiro passo é você selecionar a madeira que você vai usar. Depois você vai pegar a mão francesa, vai colocar no lugar certinho e fazer a marcação em cima, embaixo. E depois você vai pegar a furadeira e furar onde foi feita a marcação. A mesma coisa você vai fazer com o outro lado, né? Medir certinho onde vai colocar a mão francesa, fazer a marcação com lápis e depois fazer o furo com a furadeira. Depois de ter feito o furo, você vai pegar o parafuso, colocar onde você, né, fez a marcação, onde você furou. Vai botar nos dois lados que você furou. Prende bem para não ficar soltinho, né, a base. E depois chegou a hora de colocar na parede, né? A gente fez a marcação na parede, viu certinho, nivelou. E aí a gente furou e estamos colocando aí a bucha com o parafuso. A gente prendeu bem para não ficar bambo, né? Não ficar solto. Foi bem complicadinho porque já estava de noite e aí a iluminação aí não é tão perfeita, né? Como ficou, fez um pouquinho de sujeira ali no fundo, mas nada que um aspirador e uma limpezinha resolvesse, né?
Depois foi a hora da gente colocar o espelho. A gente também mediu certinho, nivelou, furamos com a bucha, colocamos o prego para dar a sustentação. Agora a gente vai para a parte de fazer a gaveta, tá bom? Da nossa prateleira. Você vai precisar de uma caixa de sapato, né? Você vai tirar a tampa. No meu caso eu tive que recortar, mas se a sua caixa for sem a tampa, você só vai retirar a tampa e você vai fazer a montagem, né? Se você tiver o estilete, fica melhor para você cortar. Eu não tinha, então eu tive que usar a tesoura mesmo. Tirei a tampa e agora eu peguei uma caixa de papelão para reforçar as laterais da caixa, né? Eu medi primeiro a parte de fora e depois eu medi a parte de dentro, né? Medi certinho, recortei e colei com a cola quente. Tanto a parte de dentro como a parte de fora, como vocês estão vendo aí. E se vocês tiverem régua, ajuda muito nesse processo, né? Eu não tinha uma régua para ficar medindo com exatidão, então foi meio que de olho. Mas com a régua fica preciso, né? Fica certinho as medidas. Agora chegou a parte de fora, né? A gente mediu certinho, recortei e vou colar. Passa bastante cola quente para não soltar, né? Aperta bem a tampa para ficar bem presinho, né? Fixar bem. E aí tá pronto a nossa caixa. A caixa de sapato tá bem reforçada. Agora chegou a hora de fazer o acabamento da gaveta. A gente vai utilizar a tampa, tá bom? E aí eu peguei a lateral, que é mais grossinha, e aí eu medi direitinho, né? Da largura da parte de cima para fazer o acabamento. Depois de recortado, eu passei a cola quente na parte de cima para fazer a colagem. E assim eu fiz com toda a caixa, né? Com a parte de cima. Medi certinho e fui colando a tirinha para fazer o acabamento.
Depois de ter feito o acabamento da parte de cima, chegou a hora de fazer a tampa. Eu usei 2 papelões para ficar bem durinho, né, medi certinho. E aí eu deixei assim uns 4 dedinhos a mais do tamanho da caixa, da lateral. E aí eu recortei, né, vi se os 2 papelões estavam do tamanho certinho. Passei a cola para unir as 2 tampas. E aí a tampa fica assim. Agora eu vou pintar toda a caixa, né? Vou pintar tanto a tampa quanto a caixa em si. Essa tinta é uma tinta que eu já tinha aqui em casa. Ela é uma tinta acrílica, então ela não fica fosca, né? Tem um brilhinho. Eu pintei a tampa, depois eu coloquei para secar e agora foi a hora de pintar a caixa. Eu usei um rolinho, mas se você tiver um pincel, o pincel ajuda muito na hora de pintar os cantinhos. Eu tive um pouco de dificuldade, mas o resultado final foi esse. Eu pintei a parte de fora e a parte de dentro. Chegou a hora de fazer o suporte da gaveta, tá bom? Eu peguei uma caixa, tirei toda a lateral dela, toda a parte lateral, de cima e de baixo. Essa caixa que eu usei, ela é exatamente do tamanho, né? A profundidade exatamente do tamanho da gaveta, então foi perfeito. E aí eu medi, né? Para fazer o suporte, eu marquei, não do tamanho exato, né? Da altura. Eu deixei uns 2 dedos a mais sobrando para ficar folgado na hora de puxar a gaveta. Tanto na parte de cima da lateral, né? Dos lados, eu deixei sempre, marquei sempre com uma folga de 2 dedinhos para ficar bem folgadinho. Depois de ter feito a marcação, eu escrevi, né, o que seria a base, o que seria os lados, o fundo da caixa, para mim não se perder. Depois de ter marcado, eu conferi certinho mais uma vez. E depois de ter conferido, eu peguei a tesoura e fiz um pequeno corte, não cortando, eu fui marcando a caixa para me ajudar na hora de dobrar, né? Porque o papelão é um pouquinho duro, então eu peguei a tesoura e fiz uma marcação, não cortando o papelão, mas sim para amolecer, né? A marcação certinha da onde seria as dobraduras da caixa para formar um quadrado, né? Depois de ter feito a marcação, eu peguei a tesoura e cortei o excesso da onde eu não iria precisar. E aí eu fechei a caixa. Vocês viram como a marcação com a tesoura ajudou na hora de fechar? Fica muito fácil. E depois eu peguei a cola quente e passei na basezinha, né?
para fazer o fechamento da caixa. Agora a caixa tá fechada e eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a caixa de sapato, eu vou fazer com o suporte. Eu vou pegar o papelão e vou fazer a marcação para dar uma sustentação para ele, porque senão ele fica mole, fica muito ruim da gente manusear. Então eu fiz umas 2 camadas para o papelão ficar mais resistente. Depois de ter fechado e ter feito o suporte para ficar bem resistente, né? Eu peguei a caixa, vi se estava passando bem, estava bem folgadinho. E depois eu peguei a tirinha, cortei uma tirinha para fazer o acabamento igual a gente fez com a caixa de sapato, né? Em toda a lateral dela, toda a frente no caso, né? Toda a frente do papelão. Depois de ter feito isso, eu não pintei a caixa. Eu peguei um papel, esse papel acho que é papel de manteiga, se eu não me engano, é um papel bem fininho que tinha aqui em casa, mas se você tiver um papel mais durinho, ou se você tiver o papel contact branco, fica perfeito. Eu procurei aqui na minha cidade, mas eu não encontrei em nenhum bazar o papel contact branco, estava em falta. E depois de ter passado toda a caixa, eu envelopei como se fosse uma caixa de presente. Eu peguei o plástico, né? Se você for usar o contact branco, você não precisa passar o plástico. Eu passei o plástico porque esse papel é muito fininho, rasga muito. Eu passei esse plástico. Também não encontrei contact transparente, aqui na minha cidade estava em falta, no meu bairro. Envelopei toda a caixa e para finalizar eu peguei a fita 3M e coloquei na parte superior, que é aí onde eu vou botar na minha prateleira, tá vendo? E aí ficou assim. Eu não gravei para vocês, mas o suporte, o puxador no caso, né? O puxador é bem fácil de você instalar, você vai ver o meio. E aí você vai fazer um furinho e você vai colocar o puxador. E aí fica assim a gaveta, perfeita, fica fácil de você puxar, não agarra. E aí você vai ver o melhor local da sua madeira para você estar botando a caixa. Ó, a visão geral fica assim. Foi bom porque ainda ficou com uma tomadinha aqui no canto, ó. Aí dentro, a divisória com a caixa de ovo. Ó, bom de ficar folgado, que não fica muito justo, né? A gaveta consegue correr bem. E aqui a divisóriazinha com caixa de lasanha transparente, vocês estão conseguindo enxergar? Aqui também ó, ficou bem folgadinho. Simples, mas funcional, né? No momento eu tô sem dinheiro pra comprar, então foi o que eu consegui fazer. E tô gostando bastante. E aí, meninas, o que vocês acharam do vídeo? Ficou legal, né? Eu esqueci, na verdade eu esqueci não, eu filmei, mas eu perdi, não sei o que aconteceu. Foi eu pintando a divisória de caixa de ovo, né? Basicamente eu peguei a caixa de ovo, eu pintei. Tem algumas caixas de ovo que já é branquinha, mas essa era verde. E aí eu pintei, esperei secar, medi direitinho, né, o comprimento,
o comprimento dela, né, para dar certinho na caixa, recortei e encaixei, tá bom? E assim foi com a divisória da caixa de lasanha. O fundo, né, deu certinho no fundo da caixa de sapato, né? Então vocês podem estar usando esse método, pode estar fazendo outro tipo de divisória, né? Esse foi o método que eu achei que ficou super em conta para mim. Então é isso, meninas. Muito obrigada por assistir o vídeo. Até mais!